Boa tarde a todos e a todas. Daremos início agora à apresentação da palestra de título Atividades Matemáticas em Arquiteturas Pedagógicas, Cartografia de um Processo Formativo Docente a partir de conceitos da epistemologia genética. Quem irá proferir a palestra será o professor Dr. Rodrigo Sirotsky da Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Inicialmente, já agradecemos de antemão a participação no nosso segundo encontro de ensino e pesquisa em Ciências e Matemática do Maranhão. O professor Rodrigo Sirotsky, desculpa, Rodrigo, fazia só a apresentação. O professor Rodrigo Sirotsky é licenciado em Matemática, mestre em Ensino de Matemática e doutor em Informática na Educação, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Matemática Pura e Aplicada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Instituto de Matemática. É professor orientador credenciado à pós-graduação em Ensino de Matemática, é conselheiro editorial da revista Educação Matemática em Revista. As áreas de interesse de sua pesquisa são tecnologias digitais no ensino-aprendizagem da matemática, tecnologias digitais na formação de professores, contribuições das teorias cognitivas para a aprendizagem da matemática, modelagem matemática com o uso da tecnologia informática. Professor, seja bem-vindo. O espaço é seu. Obrigado, Antônio. Obrigado a todos. Boa tarde a todas, todos e todes. Né? Que esse seja mais um dia de atividades qualitativas, assim, com bastante qualidade ao evento, né? De imediato agradeço ao professor Antônio e à coordenação do evento por terem me convidado para fazer essa fala, né? Eu acho bem importante pontuar de que a gente está vivendo momentos onde é muito importante compartilhar experiências e construir novos conhecimentos, né? E aí, então, é o que eu pretendo fazer na tarde de hoje aqui com vocês, né? Nesse tempo que me foi permitido. De início, né, eu queria explanar, né, que é muito interessante que ao mesmo tempo que nós estamos vivendo um momento histórico devido à pandemia, né, ao mesmo tempo ela nos aproxima de alguma forma por meio das tecnologias, né? A sede do evento, né, ela está no estado do Maranhão, eu estou no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mais precisamente, que é onde eu resido, e mesmo assim nós podemos estar conectados, né? E isso, né, em outros tempos seria necessário fazer uma viagem de avião, ir até o espaço físico, né, fazer todo um trâmite, um deslocamento, então, na modalidade presencial. Interessante observar que a tecnologia potencializa, né, esse tipo de ação, mas ela não exclui de modo, né, eu vejo já um pouco assim, um pouco polarizada essa questão de que agora todas as coisas estão dando super certo na modalidade remota, mas ao mesmo tempo que nos aproxima, nos afasta, né? A gente pode conversar hoje estando, digamos assim, diametralmente opostos dentro do território nacional, mas não estamos nos vendo e não estamos sentindo o evento, né? Então, por um lado é positivo, mas também, por outro lado, não é tão positivo assim. Me chamou a atenção logo que eu fui convidado também, né? Pegando esse segundo ponto agora, a frase, né? Uma frase tema que aparece no logo ali de vocês do evento, né? A educação em ciência e matemática em tempos de negacionismo científico. Eu acho que é um super recado para todos que nos assistem aqui, né? E que cada vez mais é necessário pensar e fazer ciência, né? Porque se não fosse a ciência, nós estaríamos talvez num contexto muito pior do que nós estamos. Então é super válido, é super importante valorizar e continuar acreditando que é possível, sim, né? Formar pessoas, formar cientistas e trabalhar na perspectiva de um planeta melhor para todo mundo. Eu vou fazer a minha fala, então, né, centrado na ideia dos conceitos da epistemologia genética. Nessa apresentação breve que o professor Antônio fez, ele mencionou ali que eu me interesso por teorias de aprendizagem, então aqui é uma delas, mas existem outras, né? Então quem se identifica com campos conceituais de Gerard Verneau, quem se identifica com representações semióticas de Duval, enfim, quem se identifica com outras frentes teóricas, Vygotsky, enfim, também são convidados a pensar sobre a epistemologia genética, né? Eu em nenhum momento vou
sobrepor as teorias aqui, mas sim eu vou mostrar exemplos alinhados com o viés da epistemologia genética, que é um viés de trabalho que eu tenho na universidade. De início, né, eu dividi a minha fala em 2 momentos. Um primeiro momento eu vou apresentar algumas ideias, né, que envolvem a epistemologia genética, para poder contextualizar, né, para poder mostrar que tipo de conceito a gente olha nessa teoria. Num segundo momento, eu vou mostrar exemplos de ações, né, que reverberaram em pesquisa acadêmica e que fizeram uso, então, dessa teoria da epistemologia genética para ancorar e interpretar os dados que foram, então, produzidos. Tá? Num terceiro momento, eu quero destinar perguntas, uma explanação e fazer um debate sobre, né, se nós tivermos tempo ainda. Então, uma das ideias, né, que muitas vezes de forma equivocada surge no senso comum, né, é de que o Piaget ele foi uma pessoa que estudou os filhos, né, criou uma teoria baseada em 3 filhos, e essa teoria, então, é o construtivismo, né, e as pessoas, elas abraçam essa ideia, né, uma ideia muito rasa sobre o que é a teoria da epistemologia genética, e elas não adentram, então, elas não se inserem num contexto de estudar de fato e entender o que o Piaget pensava, né, quando ele criou essa teoria. Em resumo, o Piaget ele foi um cientista, né? Só que ele foi um cientista que tinha em mente tentar saber como que o cérebro humano, né? Como que o cérebro humano ele nasce, né? A pessoa nasce ali, nasce um sujeito biológico e esse sujeito biológico que nasce praticamente sensível e sem conhecimento algum, ele não tem conhecimento algum com ele ao longo da vida ele pode se tornar um cientista, ele pode se tornar uma pessoa que produz conhecimentos e faz avançar a ciência. Então, o Piaget ele tinha esse horizonte para tentar entender esse processo de como que um ser biológico se torna um ser científico, né? Qual é o percurso, então, que acontece na vida dele para que isso, então, se torne possível. E aí, quando a gente vai e avança nas leituras das obras do Piaget, né, e na minha tese de doutorado eu pude me debruçar sobre esses conceitos do Jean Piaget, a gente vai vendo que essa ideia de pensar sobre experimentos com filhos e construtivismo ela é muito mais complexa do que aquilo que circula, então, nas comunidades e nos sensos comuns. Né? As próprias escolas, muitas vezes, elas se rotulam, elas se auto-intitulam construtivistas, sendo que quando a gente vai olhar o viés ou o tipo de proposta pedagógica que elas propõem, não tem relação com a ideia do construtivismo do Jean Piaget. Eu vou mostrar os conceitos na base de figuras e esquemas, porque eu acho que conseguem alcançar, digamos, a dimensão que eu quero tornar aqui, então, a minha fala, né, centrada nessa ideia, né, e a imagem também, ela fica, né, ela impacta mais do que um simples texto, né, a imagem, ela consegue, uma fotografia, uma imagem, ela acaba impactando mais. Depois eu vou compartilhar o link dessa apresentação também com o professor Antônio, caso, né, tenha um espaço no repositório do evento, se quiserem, tiver interesse, depois vocês podem consultar. O Jean Piaget ele trabalhou com as ideias, né, os conceitos que o Jean Piaget construiu e pensou, eles sempre aparecem aos pares na teoria científica. Né? O Jean Piaget ele não cria um conceito isolado, assim, um conceito singular para alguma coisa. O Piaget ele trabalha com a ideia de conceitos criados aos pares. Então, quando a gente olha sujeito-objeto, é um binômio de conceitos. Exteriorização e interiorização é outro binômio de conceitos. Acomodação e assimilação são sempre aos pares que o Piaget trabalha essa ideia. Basicamente, o início de tudo para o Piaget é existirem 2 polos, o polo do sujeito e o polo do objeto. Esses 2 mundos eles vão começar a se comunicar por meio de ações, e essas ações elas vão sendo melhoradas com o tempo. E esse melhoramento de ação, ela tenta convergir para o centro do objeto e para o centro do sujeito, né? Pelo caminho da exteriorização e da interiorização, por meio de ações assimiladoras e ações acomodadoras. A exteriorização é o processo no qual o sujeito está agindo sobre os objetos. E aqui o objeto ele não se restringe somente à ideia de objeto físico. As ideias elas também são um objeto. O pensamento ele é um objeto. Então, o sujeito agindo sobre o pensamento torna-se um objeto.
Ele pensando sobre o pensamento se torna um objeto. Então, essa ação do sujeito sobre o objeto, o Piaget chama de exteriorização. Por outro lado, o objeto também age sobre o sujeito, por meio da interiorização. Vejam que aquelas flechinhas ali, que tem a periferia, né, como um conceito que o Piaget coloca como essa zona, digamos, essa zona de transição entre os polos sujeito e objeto, ela vai aumentando de intensidade. Aquelas flechinhas ali estão aumentando de tamanho, as flechas azuis. Aquilo ali está dizendo que está melhorando o nível de ação assimiladora, ou seja, a ação que o sujeito está exercendo sobre o objeto, ao mesmo tempo que está melhorando também a ação acomodadora, quer dizer, a do objeto sobre o sujeito. Né? E esses polos eles vão se intercomunicando, né, aos pares. Num segundo momento, né, quando a gente olha para a ideia, né, da tomada de consciência do Piaget, basicamente, quando a vida biológica começa, e a gente consegue observar isso, né, quando crianças brincam, quando crianças estão exercitando algum conhecimento, pondo algum conhecimento em prática, a ação, quando a vida biológica ela está ainda mais no começo, ela é muito centrada no objeto, no objetivo e na ação sobre o objeto material. Então, o foco, né, o foco das crianças, lá no início da vida cognitiva delas, é se concentrar no objetivo e no resultado que as ações delas têm sobre os objetos que elas estão agindo, os objetos concretos. Com o passar da vida, né, com o passar daquele melhoramento das ações, a assimilação, a acomodação, conforme isso vai sendo melhorado com o tempo, né, isso vai sendo melhorado por meio de um processo, isso tudo tem uma explicação como isso acontece. Esse melhoramento vai fazendo essa tomada de consciência mais primitiva se tornar intermediária num segundo momento, onde começa a evoluir a ação do plano, né, do plano físico dela para o plano de pensamento. Então, começa a se descentrar a ideia de o objetivo e o resultado da ação física, e sim a reflexão sobre a ação agora num plano, começando no plano do pensamento. Isso se torna uma inflexão, né? Quem é da área da matemática pode entender melhor esse termo da inflexão que eu quero usar aqui. Num ascendente de inflexão, então, a tomada de consciência continua num movimento monótono crescente, com uma inflexão agora se tornando, então, predominantemente sobre o plano do pensamento. O que quer dizer isso? A gente se afasta, se descentraliza da ideia da ação física e se torna agora uma ação puramente reflexiva. Né? Então, um exemplo prático disso, quando as crianças estão lá na aritmética, estão fazendo operações aritméticas, para elas o uso do material concreto, para elas o material dourado, a ideia do lúdico, isso faz muito mais sentido do que a operação aritmética abstrata, como a gente mentaliza. Né? Uma criança fazer 7 mais 5, nós adultos não precisamos voltar lá no material concreto, 7 mais 5, pensar na ideia lógica do agrupamento e chegar à conclusão que é 12. Para a criança, a ação material e a ação sobre o objeto físico, ela tem muito mais significado e muito mais sentido lá no início do início da ação cognitiva dela do que para o adulto. Né? Então, quando essa tomada de consciência ela se torna superior, nós estamos predominantemente no plano do pensamento. Então, quando nós pensamos aritmeticamente falando, nós não recorremos ao material concreto, nós usamos outras estratégias que não seja mais o material concreto. Então, esse exemplo ele ilustra essa evolução, né, das tomadas de consciência mais primitivas até aquelas que vão para o nível superior. É claro que isso não acontece, que é outro viés do senso comum, isso não acontece exatamente naquelas caixinhas de idades, né, de faixas etárias, que se preconiza, de que a criança de uma certa idade até uma certa idade, ela é pré-operatória, depois ela é isso, depois ela é aquilo outro. Ela não é regulada por idade biológica, né? Isso é regulado pelo nível e pela qualidade de ações que o sujeito, né, exerce sobre os objetos que ele está sendo colocado à prova, colocado como desafio, colocado como, né, um contexto que ele precisa entender o que ele está fazendo, onde ele faz parte de algum contexto. Então, nesse sentido, não pode se dizer que os adultos, por exemplo, né, os adultos eles são pessoas predominantemente no plano
no plano abstrato, no plano mental abstrato. Isso é falho, não é verdade, né? Existem diferentes níveis de planos de pensamento. Então, aqui o que eu estou falando é que a ação se torna evoluída do físico ao plano do pensamento por meio de um caminho de tomadas de consciência. E essas tomadas de consciência elas vão melhorando a partir da ação que o sujeito vai fazendo sobre os objetos. Esse conjunto de ações aqui que vão melhorando, então, e vão tornando a tomada de consciência das mais primitivas às mais complexas, né? Elas são acompanhadas por dois movimentos, um movimento de reflexão e um movimento de reflexionamento, que para o Piaget também são, né, conjuntos que trabalham, conjuntos propostos na forma de um binômio, de uma forma de uma dupla de conceitos. O reflexionamento conforme eu vou avançando na minha ação, quando eu passo de uma ação para uma ação conseguinte mais complexa, eu estou fazendo um reflexionamento, que é um movimento de melhoramento da ação. Quando eu chego nesse novo patamar e eu organizo esses elementos que eu fiz, que eu construí, que eu organizei a partir dessa ação melhorada, o Piaget chama isso de reflexão. Então, eu organizo o meu plano de ações por meio da reflexão. E quando eu ultrapasso ou quando eu alcanço um nível superior de ação, então eu faço isso por meio de reflexionamento. Então, pegando o exemplo aritmético, né? Lá as crianças, quando elas estão no material concreto, o material concreto vai se tornando menos, então, exigido ou menos utilizado, ao mesmo tempo que esse reflexionamento, que essas ações sobre o pensamento aritmético vão melhorando, e essa organização mental sobre a ideia da aritmética também vai melhorando, né? Esse nível de organização da atividade do sujeito. Isso tudo caminha em paralelo, como tem essa indicação da flechinha azul ali, por meio, então, dessa ideia de abstração reflexionante, que é um outro conceito trazido por Jean Piaget, o conceito de abstração reflexionante, abstração refletida também. Percebam que eu não coloquei, né, esses movimentos, tanto esse aqui da reflexão, reflexionamento, esse aqui das tomadas de consciência e esse primeiro aqui, todos eles têm aquela ideia do 3 pontinhos, né, da ideia de não ter a ligação com uma linha contínua. Por quê? Porque nós não conseguimos quantificar esse tamanho desse processo. Nós não podemos dizer que esse processo dura 1 ano, 2 anos, 10 dias, 2 horas. A gente não consegue quantificar esse processo. Então é por isso que todas essas imagens elas estão passando a ideia de que as linhas e que os processos eles não têm medida, né? Eu não posso quantificar que isso aqui seja 10 ações de reflexionamento para todos os sujeitos. Então isso não acompanha a ideia dos conceitos que o Jean Piaget ele nos apresenta com a sua teoria. A teoria do Jean Piaget ela é apresentada em várias obras, né? Em várias obras a gente tem contato com esses conceitos que o Jean Piaget ele nos apresenta, ele conceitua, ele traz isso para a comunidade. E o legal, quando a gente vai estudando, né, as ideias do Jean Piaget, é que sempre a ideia do Jean Piaget ela tenta ser construída a partir de experimentação. Ela não é uma ideia simplesmente abstrata ou conceitual, assim, sem ter um processo que passou por uma experimentação. Então, quando a gente começa a ler as obras do Piaget, a gente se depara que tudo que ele construiu foi, de fato, a partir daquilo que ele observou, naquilo que ele questionava e que ele entendia, né, que podia ser fruto de uma reflexão teórica. Então, o Piaget não cria teoria, né, não criou a teoria dele no vazio, né, no vazio epistemológico. Ele olhou para trás, ele olhou, né, os ascendentes dele teórico, ele olhou para o momento que ele estava, né, o momento de ciência que ele estava, e a partir disso, com aquilo que ele já tinha, né, de construção científica, ele, por meio das experimentações dele, construiu a ideia, os conceitos e a teoria dele. Então, digamos assim, esse conjunto, né, esse conjunto de ações que reverberem, então, os conceitos do Piaget, lá na minha tese de doutorado eu procurei, né, como eu sou da área da matemática ali, como o professor Antônio mencionou, eu procurei colocar numa forma, digamos assim, cartesiana, né? O que seria uma forma cartesiana? É mostrar que esse processo ele não é linear, né? Como eu disse antes, a linha aqui ela não é contínua. Em nenhum momento o Piaget diz que isso tem um início,
um meio e um fim. Isso tudo faz parte de um processo. Esse processo, eu queria colocar ele como não linear, porque esse processo, não sendo linear, ele nos mostra, então, que sujeitos diferentes ou expostos a ações que são por meio de objetos, né, que possam ser os mesmos objetos, elas não acontecem da mesma forma. Exemplo imediato desse tipo de situação. No momento que eu tenho uma atividade pedagógica numa sala de aula e ela dá certo com aquela turma, com aquele público-alvo, não é garantia de que na sequência, no ano seguinte, com outras pessoas, aquela mesma atividade, com aquela mesma arquitetura pedagógica, produzirá os mesmos resultados. Então, isso quando a gente tem essa ideia construída de que os processos são diferentes, as pessoas são diferentes, a gente tem noção de que essa linha, né, de, digamos assim, de aprendizagem, ela não é uma linha reta, ela vai acontecendo com curvas, desníveis, descontinuidades e assim por diante. Então, na minha tese, eu procurei trazer essa visão cartesiana, mostrando justamente essas camadas. Então, essa imagem que está aparecendo, ela está procurando trazer justamente isso, a não linearidade desse processo, né, dessa construção de pensamento, ao mesmo tempo que ela é estruturada e estruturante, quer dizer, ela vai se aperfeiçoando e vai se reorganizando por meio de, novamente, duplas, né, contradição e desequilíbrio, quer dizer, eu ajo sobre os objetos, aí a partir da minha ação eu vou ter desequilíbrios e contradições. Parcialmente eu vou construir uma noção de equilíbrio. Esse equilíbrio, daqui a um pouco, ele é quebrado. Novamente, eu vou ter uma contradição e desequilíbrio. E aí eu vou retomar a minha ação melhorando. O que eu disse antes aqui, né? As camadas de ação, por meio de reflexionamento, elas vão se tornando mais complexas. Eu vou saindo, né? Eu vou ficando mais externo nesses meus discos aqui. Retomo a ação, novamente, né? Acaba acontecendo um desequilíbrio, uma contradição. Por meio da minha organização de plano de ação, eu consigo um equilíbrio parcial, que novamente ali adiante é quebrado, e assim a gente evolui, e assim a gente vai digamos assim, progredindo, então, rumo à evolução da ação, ou seja, mostrando uma evolução de estrutura de pensamento. E essa linha, que não é uma linha reta, ela muda de sujeito para sujeito, ela muda de contexto para contexto, de atividade para atividade, e assim sucessivamente. Então, o Piaget, né, nessas imagens que eu trouxe aqui, ele procura trazer essas ideias da complexidade que a gente tem ao propor uma ação sobre determinado objeto, e de que essa ação, sendo fruto de um processo, ela precisa ser entendida nos pormenores, né? Ela não é simplesmente um faz e repete simplesmente, né? O Piaget, ele coloca outro olhar sobre essa situação. É claro que aqui eu não vou agora, né? A gente não vai entrar num debate assim maior sobre esses conceitos, porque aqui a ideia é apresentar um modo geral, né? As ideias e os conceitos da teoria do Jean Piaget. Mas quem tiver interesse, todos os textos, todas as referências que eu vou, né, colocar aqui agora adiante, podem ser consultadas, vocês podem ir atrás depois desses materiais, né? Esses materiais existem, livros, artigos, enfim, tá tudo disponível, esses materiais que eu vou mostrar aqui adiante, e aí vocês podem se aperfeiçoar, então, em ler e entender um pouquinho mais depois a respeito. O que eu vou mostrar agora? Então, esse foi o primeiro momento meu da fala, mostrar um pouquinho, né, essas ideias, né, de conceitos que o Jean Piaget, então, propõe. Né? A gente precisa entender o sujeito-objeto, reflexão, reflexionamento, a evolução dessas tomadas de consciência do plano da ação material para o plano da ação para o plano do pensamento, né? E precisa entender esse contexto todo para quando propor uma atividade, né? Enquanto professor, professora, né? Enquanto proponente de uma atividade, que a gente possa olhar, né? Olhar para aquilo que acontece na sala de aula, ou que acontece, né? Com os estudantes ali numa determinada situação, e refletir a partir da luz desses conceitos aqui que o Jean Piaget ele apresenta. E isso poderia ser feito com Duval, com Vygotsky, com Vernon, né, com o referencial teórico que a gente prefere, que a gente estudou e que a gente prefere, né, fazer a leitura à luz desse referencial teórico. Né? Todos os referenciais teóricos são utilizados para justificar o resultado das ações, né? E justificar como é que o processo vai acontecer.
né? Não tem referencial melhor ou menos pior que o outro. Então, iniciando essa sequência de atividades, tá? Eu vou começar pela sequência que envolveu, né? Eu chamei essa parte da fala de mão na massa, né? Para poder mostrar para vocês essas situações. A primeira delas, né, é a sequência de cadeias de Markov, que foi, né, uma perspectiva que eu trabalhei na minha tese de doutorado, que foi trazer em linhas gerais esse assunto, né, essa ideia que envolve matrizes, envolve álgebra linear e envolve probabilidade, para discussão no âmbito já da educação básica. Então, lá na época, eu fiz, então, a transposição, trabalhei esses conceitos já desde o ensino médio, né, até o ensino superior na disciplina de modelagem matemática. Então, aqui tem a foto de 2 objetos que, na época, né, foram desenvolvidos para serem utilizados em sala de aula. Nesse uso da sala de aula, esses objetos eles foram usados de forma coletiva, eles não foram usados de forma individual. Isso é importante frisar, né? Todas essas atividades que eu vou mostrar aqui, elas de alguma forma dialogam com a perspectiva coletiva de proposição. Elas não são atividades isoladas ou singulares ou individuais. Elas são todas atividades pensadas para um coletivo. Esses 2 objetos, né, o 2D e o 3D, eles podem ser usados para explorar problemas desse tipo aqui, né? Aqui tem um exemplo de problema adaptado de um livro de álgebra linear, onde se envolve a qualidade do ar, aqui, enfim, um contexto que envolve, né, a qualidade do ar mudar ou não mudar, ou permanecer a mesma, dependendo um contexto de observação na cidade, e isso envolve probabilidade, e aqui um contexto de votação em uma situação de eleição de síndico em condomínio. Né? Então, a ideia aqui é explorar movimentos estocásticos. Né? Então, essa que era o grande objetivo na época, trazer esse conteúdo por meio de uma transposição para o ensino básico e ver como que depois, lá no ensino básico, por meio de todo esse movimento dos conceitos do Jean Piaget, as pessoas elas saíam de um nível de abstração e chegavam num outro nível de abstração, conseguindo construir modelos, interpretar situações, né? Então, para quem estudou um pouquinho disso daqui de cadeias de Markov, sabe que é um ramo bem legal da matemática discreta, né, da matemática aplicada. E também da matemática pura, né, quando a gente vai olhar para aplicações da matemática pura. Ali está mais ou menos a época que aconteceram esses experimentos, entre 2012 e 2015. O segundo experimento que eu quero trazer aqui, a segunda ideia de ação pedagógica que aconteceu, né? E depois da produção de dados foi usado o referencial do Jean Piaget para analisar e para observar o que foi produzido em termos de dado pelos estudantes, foi o que a gente chamou na época de ateliê de matemática no ensino fundamental. Né? Isso aconteceu em 2018. Ele foi fruto de uma dissertação de mestrado, né? O professor Leandro Campos, numa cidade que é uma cidade, como é que a gente chama aqui? Da região metropolitana, né? A gente chama a região metropolitana de Porto Alegre, tem uma cidade vizinha aqui que se chama Canoas, e o professor Leandro Campos, né, que foi o meu orientando na época, desenvolveu com alunos dele essa ideia que a gente na época chamou de ateliê de matemática, né? E daí no ensino fundamental, porque eram para estudantes do ensino fundamental. Os estudantes se deparavam com diversos experimentos, né, que basicamente eram experimentos que procuravam mostrar a relação entre grandezas, e essa relação entre grandezas reverberavam na ideia de construir o conceito de função. Então, isso no ensino fundamental, a gente trabalhou, então, com a perspectiva de várias situações, né? O professor Leandro conduziu uma sequência didática, ele construiu e conduziu na turma dele uma sequência didática que envolveu os estudantes na exploração de conceitos, problemas e ideias envolvendo relação entre grandezas. E isso reverberou, então, na construção da dissertação dele do mestrado. Né? Aqui, esse primeiro momento, ele era a exploração de uma variação de altura da coluna de água em função do tempo. Os estudantes observavam o crescimento de uma coluna de água e realizavam anotações referentes aos tempos que a coluna atingia determinadas marcas no tubo acrílico. Era um tubo acrílico com marcas e se colocava por meio de uma mangueira com vazão constante uma certa quantidade de água ali dentro desse tubo. E aí se observava, então, como
como que essa coluna, a altura dessa coluna, ela mudava em relação ao tempo. Então, esse era um do experimento que está mostrado nesse slide aqui. Um outro experimento também desse ateliê de matemática foi um experimento onde no pátio da escola foram colocadas folhas, assim, foram feitas marcações no chão, né? E entre as folhas e a partir de um certo contexto, a pessoa deveria ou caminhar, ou ficar parado, ou correr rápido, ou correr mais rápido. E isso aí é por meio da medição do tempo também, para ver como que funcionava o comportamento gráfico da situação. Aqui são imagens todas extraídas da dissertação do professor Leandro. Tá? Foi uma experiência muito, muito positiva na época. Os alunos eles se integraram e eles colaboraram e cooperaram, né? Dá para se dizer isso, que eles interagiram muito com essa proposta pedagógica de trabalho na sala de aula. O terceiro exemplo que eu quero trazer aqui é o exemplo que usa a ideia de matemática e altas habilidades. Esse projeto ele foi um projeto que começou por meados de 2000, ali um pouquinho depois dos anos 2000, aqui na universidade, né? Uma das professoras que participou, inclusive, as professoras que participaram são as mesmas, né? Mas esse projeto ele começou com a ideia de trabalhar em escolas com estudantes que apresentavam altas habilidades, né? E esse projeto ele começou em algumas escolas aqui em Porto Alegre, e com o passar dos anos ele foi mudando, né, o itinerário das escolas, porque daí dependendo onde os alunos, né, as escolas indicavam também os alunos para poder participar, dependendo onde esses alunos então eles eram alocados, enfim, essas escolas elas foram mudando ao longo do tempo. Em 2018 eu participei, daí com as colegas junto pela primeira vez desse projeto aqui. Infelizmente, depois que nós tivemos o ano ali de 2018, 2019 acabou não acontecendo o projeto, porque duas colegas ali até estão no slide de agradecimento, né? Essas duas colegas, uma delas já era aposentada, a outra colega se aposentou também. Em 2019 não acabou acontecendo o projeto, nós, né, tivemos uma pausa, e aí com a chegada da pandemia ele ficou em suspenso. Então, uma ideia que começou por volta dos 2005, 2006, mais ou menos, ela veio até 2018, e isso em 2018, né, que foi o ano que eu participei, a gente conseguiu registrar e produzir um artigo sobre isso, né? Um artigo sobre essa ação e sobre a ideia, então, de olhar para uma atividade, aqui o exemplo que eu trago é um exemplo de atividade que envolve aritmética, olhar para essas atividades que os alunos, né, esses alunos, nesse espaço escolar, então, com alta habilidade, eles usam, que tipo de ideia, de raciocínio, que tipo de processo cognitivo eles desenvolvem ao longo dessas oficinas, né, porque a gente trabalhava na perspectiva de oficinas, de encontros semanais com eles, né. Então, aqui, nós tínhamos um bolsista também, um aluno da graduação na época que atuava com nós no projeto. Então, aqui tem um recorte de uma atividade que envolve esse contexto da matemática e altas habilidades. Esse artigo, inclusive, ele está publicado numa revista da UFMA, né, da Federal do Maranhão. Ele foi publicado, para quem tiver depois interesse, pode consultar o texto completo também. O quarto exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é o exemplo que envolve função quadrática e smartphone. Vejam a diversidade, né? Aquele primeiro exemplo, que foi o da cadeias de Markov, ele foi um exemplo especificamente por meio do computador, a ação pedagógica dele. O experimento do professor Leandro ali, que eu mostrei a situação do ateliê de matemática, ele já envolveu experimentos físicos e situações de pátio da escola, situações onde a gente não tinha uma dependência ou não fazia um uso explícito, né, totalmente assim da tecnologia, diferentemente do primeiro. O terceiro, né, nós não fazíamos aqui uso, né, da tecnologia, mas fazíamos uso de uma perspectiva de construir objetos que pudessem ser fruto de ação, onde aqui todas aquelas ideias de melhoramento, de assimilação, de acomodação e etc. pudessem acontecer. Então, é por isso que ele tá aparecendo aqui. O quarto exemplo, que é a função quadrática e smartphone, ele já entra com o viés do smartphone. Então, vejam
digamos assim, a pluralidade da arquitetura, né? Ela pode usar espaço físico, ela pode usar o computador, ela pode usar agora aqui o celular, ela pode usar atividades impressas, como a gente fazia nas altas habilidades, né? E também material concreto em geral, porque nas altas habilidades a gente fez uso também de os jogos lógicos com material concreto. Mas aqui o quarto exemplo, ele usa a ideia de função quadrática e smartphone. Ele foi resultado de uma pesquisa de conclusão de curso também, da Sherida, que foi minha aluna. Ela foi me orientando desde o TCC e depois até o mestrado. Ela fez a dissertação comigo também como orientador. E já no TCC, por meio de uma proposta de trabalho que envolvesse a cooperação, e aí cooperação olhada pela lente do Piaget, né? Assim, pela lente teórica do Piaget, por meio da epistemologia genética, ela trabalhou com um viés de explorar o diálogo dos estudantes, explorando situações que envolviam funções quadráticas, e aí usando o celular. Uma curiosidade, esse contexto que originou essa pesquisa, ela acabou que ela se inclinou para o smartphone por uma impossibilidade de uso do laboratório de informática. Na escola, na época que ela fazia, então, que ela ia desenvolver essa prática pedagógica em um dos estágios dela, ela se deparou com a dificuldade de não ter o espaço do laboratório disponível. O laboratório existe lá, tem um laboratório de informática, mas na ocasião da época e do contexto que ela precisava para usar o laboratório, ela não teria disponibilidade. E aí, na época, nos inclinamos, então, a usar o smartphone. Então, teve uma mudança, digamos assim, uma mudança de meio, né, de pensar não só com um laboratório, e pensar agora no smartphone dentro da sala de aula, e aí acabou acontecendo com a ideia do smartphone dentro da sala de aula. Foi um trabalho que originou o trabalho de conclusão de curso dela da graduação, olhar para os aspectos que envolvessem cooperação, né, que aí está tudo subjacente, o diálogo, o trabalho coletivo, a construção de ideias, a construção de hipóteses, a validação, todo um processo, né, todo um processo pedagógico inerente a esse contexto, então, das funções quadráticas. Num segundo momento, isso já depois adiante também, né? Daí seguindo com a mesma aluna aqui, né? Um experimento que nós fizemos, daí em outro contexto, já que nós tínhamos visto que o smartphone, né, teve um potencial bem grande naquela proposta já do TCC dela, nós fizemos um experimento aí olhando para as funções afins agora, e isso, né, num outro espaço, numa outra turma, numa outra escola, e nós fizemos esse experimento agora envolvendo funções afins, por meio do mesmo viés teórico, o viés da cooperação, né? E os resultados e as nossas análises mostraram também, assim, muita qualidade na produção de dados que esses alunos tiveram, né? Então, na época, a gente conseguiu fazer esse trabalho aqui também com funções afins. Esse trabalho das funções afins aqui, ele nos fez, né, na época, a Sherida e eu, é Sherida o nome dessa estudante, fez a gente pensar também num diagrama, né, na linha daqueles que eu apresentei lá no começo da minha fala, num diagrama onde a gente aumenta a complexidade e faz um movimento espiralado, né? Então, o smartphone, por meio de uma ação coletiva, ele pode ser usado para desenvolver atividades que aumentem complexidade e que façam os alunos construir conceitos por meio de uma argumentação coletiva. Então, esse esquema, essa imagem que aparece agora, onde tem o smartphone e a cooperação e esse movimento espiralado, aumentando de complexidade, foi algo que, na época, né, a gente inferiu de que se a gente conduzir uma proposta pedagógica envolvendo smartphone, independente do assunto, aqui foi funções afins, mas poderia ser outro assunto, mas smartphone, momentos dialógicos e construções coletivas, a ideia é de que a gente produz aumento de complexidade, e esse aumento de complexidade implicaria, então, a construção e reconstrução de conceitos. Então, foi um esquema que a gente, na época, conseguiu deduzir a partir do que nós já tínhamos vivenciado uma primeira vez com funções quadráticas e depois com funções afins. Num outro movimento também com a Sherida, nós fizemos um experimento que envolvesse, né,
funções, aí não mais assim funções especificamente quadráticas ou afins, etc., mas que envolvesse um debate sobre relação entre grandezas com o viés da educação matemática crítica. Então, esse foi um outro experimento, né, que, à luz das ideias do Piaget, foi analisado depois o percurso, digamos, o itinerário formativo dessa atividade, dessa proposta que envolveu os estudantes novamente num diálogo, e nesse diálogo agora explorando outros contextos, né, por meio também do telefone, como que eles construiriam, como que eles faziam inferências sobre determinado contexto. Nessa situação aqui, né, nesse contexto que a gente atuou agora usando a educação matemática crítica, a gente viu que esse movimento espiralado que envolvia os alunos num contexto coletivo de debate e de conversa sobre as ideias e sobre os problemas, também fazia parte de um movimento aderente àquelas ideias do Piaget. Quer dizer, o movimento espiralado, o movimento de aumento de complexidade, o movimento de melhorar as ações assimiladoras e acomodadoras, eles dialogavam com a ideia da perspectiva da educação matemática crítica, que é algo que a gente, na época estudou e se estuda, né, por meio de autores específicos ali que trazem essa abordagem da educação matemática crítica, né? Um deles, assim, um autor bem importante desse campo aqui é o Wallace Covesmos, né, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, também, não temos a métrica, não temos a medida desse processo espiral, mas temos a noção de que a complexidade dele aumenta, e essa complexidade aumentando, então, ela vai produzir resultados ali adiante, né? Cidadãos, pessoas que pensem, que reflitam sobre o processo no qual estão fazendo parte. O sétimo exemplo que eu quero trazer é um exemplo, deixa eu ver o meu tempo aqui. Tá. O sétimo exemplo que eu quero trazer é um exemplo que agora me envolve, né? Um exemplo que nós estamos, agora aqui na universidade, nós estamos com o ensino remoto emergencial, que a gente chama o ERE, né? E ao longo dos semestres, né? Já aconteceram 3 semestres de ensino remoto, nós estamos agora encerrando o nosso 2021/1, agora em breve, início de dezembro, aqui na URGS. E uma das atividades que eu estou propondo na minha disciplina, né, na disciplina de graduação que eu estou ministrando, ela teve como base a inspiração em duas perspectivas. Uma delas que foi uma notícia que foi veiculada já, né, no ano do início da pandemia, essa notícia que saiu ali no Estadão, que um projeto de uma escola pública em Minas Gerais estava incentivando alunos a recriarem em casa quadros de pintura famosos, ou seja, os alunos, né, num movimento de ensino, né, remoto, agora nível que nem como a gente ano passado já estava desenvolvendo, então, com os estudantes, né, os professores estavam propondo que os alunos da escola recriassem os quadros, então, nas suas casas. E aí até ele tem um exemplo da menina que fez a Frida Kahlo. Juntando-se a isso, a ideia desse site aqui, que é um site que vocês podem consultar na internet, é o Polygon, o nome do site. Esse site, ele é um site que ele mostra essas construções em madeira, né? São todas madeiras com contexto que não é madeira, assim, com contexto ilegal ou algum contexto ruim, mas todo um contexto, assim, que procura fazer a ideia da conscientização sobre a taxidermia, né? Sobre aquela ideia de empalhar animais e ter os animais em casa, ali, os animais frutos de caça, para fazer empalhamento e deixar em casa como fruto da taxidermia. Então, o Polygon, ele é um site que ele tem os animais feitos em madeira, aí são réplicas de animais feitos em madeira, com alto relevo, né? A gente olha ali pelas fotos, por exemplo, a girafa, e aí tem os outros ali que estão nas outras imagens acima, mas são todos animais em madeira e construídos a partir de polígonos, né? Então, por isso que é o Polygon. Então, unindo a ideia do Polygon com essa ideia da criação, né, o que essa atividade aqui ela envolve? Ela envolve funções afins, polígonos e taxidermia. Os alunos da disciplina, e aqui eu estou mostrando resultados específicos do semestre do 2020/1, mas eu tenho também o 2020/2 e o 2021/1, né, que os alunos foram entregando ao longo do tempo. Esses que eu estou mostrando aqui, eles autorizaram, então, a compartilhar isso, porque, né, eu julgo que é uma atividade que
que é uma atividade interessante também para dialogar com esse referencial teórico, e depois eu quero fazer o registro disso na forma de um artigo, de uma reflexão mais densa, né, de como é que isso foi produzido, qual é a proposta, enfim, compartilhar com a comunidade científica. Mas os alunos, eles recriavam dentro da disciplina, né, a disciplina ela propõe estudar funções afins, funções quadráticas. Anteriormente, no início da disciplina, a gente estuda funções no âmbito mais geral, conceitos ali que envolvem funções no âmbito mais geral, grandezas, enfim, funções afins, funções quadráticas e funções racionais. Então, esse é o escopo da disciplina. No escopo das funções afins, a ideia é usar o Polygon, usar a ideia da recriação dessa autoria para, por meio de relações matemáticas, reconstruir ou replicar aquela ideia do Polygon que está lá no site do Polygon. Então, esses animais aqui, esses que estão aparecendo aqui, são construções de alunos do 2020/1, no primeiro semestre do ensino remoto da universidade. Né? Nós temos ali o búfalo, nós temos o leão, o cachorro, baleia, coelho e assim vai. Né? Lá a lista de animais do site ela é bem grande. Né? E a cada semestre assim vem construções bem legais e justificativas bem legais. Né? Agora, nesse semestre aqui, 2021/1, eu tive uma justificativa de que a estudante recriou o coelho dela, e aí ela até anexou a foto do animalzinho de estimação dela, que ela tem na casa dela. Né? Então, aqui são exemplos dessas recriações. Num segundo momento, nessa mesma atividade, porque ali envolvia o GeoGebra, que é um software, né, que é o mesmo software lá da primeira que eu mostrei lá do cadeias de Markov, né? Aqui envolve o GeoGebra. Os alunos aqui usam funções afins, usam polígonos, usam cores, usam, né, várias ferramentas do software. E num segundo momento, nessa atividade, é proposto que eles façam uma reflexão sobre a ideia da taxidermia. E aí, várias frases ou vários contextos, né, eles vêm ao encontro da ideia desse seminário, desse fórum aqui, que foi aquele destaque que eu dei para até a frase lema ali que vocês têm no evento, né? E os estudantes mostram isso nas reflexões que eles fazem, né, sobre o que eles escrevem sobre a taxidermia. Então, ali eu destaquei nessas frases que estão nessas caixinhas aqui, eu destaquei os pontos em vermelho, que são os pontos que dialogam com essa perspectiva trazida pelas ideias do Piaget, né? Então, vendo, por exemplo, assim, o primeiro ali, né? Conversar sobre o tema, importância de se conversar sobre o tema, independente do nível escolar. Quer dizer, então, tu tem a ideia do diálogo aqui, tu tem a ideia da proposta dialógica, né? Não do algo pronto e acabado, né? Mas sim debater e conversar sobre a situação. O segundo, explanação do contexto da taxidermia na ciência versus o contexto da taxidermia no esporte de caça. Quer dizer, tu poder dialogar, né? A questão científica com a questão do esporte de caça. Então, os estudantes foram refletindo e foram colocando impressões assim sobre a ideia da taxidermia também dentro do escopo dessa atividade. Né? Então, a ideia de começar a pesquisar sobre o tema, né? fazer o sujeito agir sobre um determinado objeto de conhecimento. Conversou com uma amiga bióloga, quer dizer, foi procurar fazer um diálogo com alguém que talvez pudesse contribuir na formação. A taxidermia antes de ser adotada por caçadores, antes de ser adotada por caçadores para ostentar seus animais, era uma forma de estudo entre biólogos numa época onde os estudos eram baseados em desenhos e fotografias. Quer dizer, são reflexões que a pessoa ou ela pesquisou, ou ela teve que se apropriar de determinada ideia ou debate para poder trazer, né, a ideia para o trabalho aqui da disciplina, né? Um deles até citou que muitas vezes são usadas em desenhos animados essas ideias de taxidermia também. Então, essa é uma atividade que eu tenho feito agora ao longo desses 3 semestres, né? Eu tenho os registros dessas entregas e dessas produções, e essa atividade escrita, que são as reflexões, elas a cada semestre, assim, elas procuram trazer uma qualidade, digamos assim, uma qualidade diferente do que no semestre anterior. Assim, eu vejo que nem eu disse lá anteriormente, né? Tu pode usar a mesma atividade, mas tu não pode esperar consequências ou produções iguais. E aí a riqueza do processo pedagógico está nisso, né? As pessoas produzirem coisas e tu vê que na diversidade existe uma construção de ideia, de conceito, de conhecimento, tá?
Por fim, né, que eu quero deixar um espacinho também para a gente poder dialogar também no final, eu quero trazer como consideração final, né, que quando a gente pensa, né, uma ideia de arquitetura pedagógica, e aqui eu estou trazendo a arquitetura pedagógica como essa linha pontilhada aqui que está circunscrevendo, né, a outra ideia, que é uma ideia espiral, ela não é algo pronto e acabado. Então, quando a gente pensa assim, eu preciso, né, eu quero ensinar, eu quero trabalhar um certo conteúdo, um certo assunto na escola ou com os meus estudantes, independente do nível de ensino que eles estão. O primeiro pensamento que o professor tem que ter é que quando se concebe ou quando se entende a arquitetura pedagógica, ela não é um processo fechado. Então, a gente tem que estar aberto ao diferente, ao novo e ao inacabado. Então, esse é o primeiro momento que eu quero trazer. Por isso que essa linha ela está pontilhada, ela não está contínua. O segundo momento que eu quero trazer como consideração final é de que essa espiral ela vai envolver um começo e não tem um supremo, quer dizer, ela não vai ter um fim, ela não tem uma medida ali que ela vai dizer, bom, então tá, vai até aqui e acabou. Não, ela tem um começo e esse começo ele não tem fim. E esse começo ele vai tendo sucessivos melhoramentos dos elementos que eu trouxe da teoria do Jean Piaget, quer dizer, essa reflexionamento, assimilação, acomodação, sujeito-objeto, ação mental e ação material, tomada de consciência elementar e superior, digamos, essa salada de fruta, assim, esse conjunto de ideias, eles vão, todos eles sendo melhorados, aperfeiçoados, modificados, reestruturados, reorganizados, e eles vão progressivamente avançando com essa espiral. Então, esse balãozinho, né, desses conjuntos, que está naquele naquela último pedaço de linha ali, que antes de chegar na parte do senso supremo, ele provavelmente ele é bem mais complexo do que aquele primeiro ali, onde está mais no início da linha do começo. Então, quer dizer, quando a gente inicia a vida escolar, né, e a gente está lá no início da vida escolar, e a gente começa a ver, né, um certo conhecimento, um certo conteúdo, uma certa construção, naturalmente, o que se espera do fazer pedagógico? É que isso tenha um percurso formativo aumentando de complexidade. Então, o que se espera no âmbito de uma arquitetura pedagógica? De que isso não fique, né, de que o aluno que entra na escola no nível ainda pré-aritmético, né, ele talvez tenha construído o conceito de número recém, mas ele está no nível pré-aritmético. Esse nível aritmético, ele vai, de alguma forma, a escola vai trabalhar isso para chegar até o nível algébrico, né? A escola trabalha nessa perspectiva de evoluir o conceito, aperfeiçoar o conceito, aumentar a estrutura, aumentar a capacidade do sujeito em se deparar com o objeto, refletir, melhorar a ação dele e superar por meio, né, das ações, enfim, das tomadas de consciência, o plano da ação material até o plano da ação de pensamento. Então, esse, digamos, é o itinerário formativo assim da proposta dessa arquitetura pedagógica mais ampla. E dentro de cada disciplina, cada professor, então, ou em conjunto também, cada professor pode desenvolver a sua arquitetura pedagógica, né? Quando a gente trabalha no coletivo, ou aí usa referenciais que são no coletivo, daí a gente se aproxima da ideia da interdisciplinaridade, né? Então, aí a gente já tem outro viés agora para olhar para os elementos da teoria de Jean Piaget. Por fim, então, né, o resumo, que é esse resumo que eu disponibilizo também na apresentação, as referências, todos os links, todas as referências que depois podem ser buscadas na internet, são todos os textos publicados, né? E agradeço imensamente o convite para eu ter participado aqui dessa fala hoje com vocês. Bem, Antônio? Boa tarde, eu cheguei. Boa tarde mais uma vez. Bom, para quem chegou na palestra no meio, nós estamos no segundo encontro de ensino e pesquisa em ciências e matemática do Maranhão, é o segundo EMPECIMA.
Este encontro ele conglomera outros 4 eventos, que é o segundo Encontro Maranhense de Ensino de Matemática, o segundo Simpósio Maranhense de Pesquisa e Ensino de Biologia, o quarto Encontro Maranhense de Ensino de Física, o quarto Simpósio Maranhense de Pesquisa em Ensino de Química. E, seguindo uma linha de palestras, a palestra do Rodrigo é a quarta. Tá? Eu queria só fazer uma referência à primeira, que foi da professora Andréa Guerra de Moraes, cujo tema foi Educação em Ciências e Matemática em Tempos de Negacionismo, reflexões a partir de um olhar sobre a ciência. A segunda palestra foi do professor Ático Chassot, cujo título foi Alfabetização Científica pré-requisitada por uma alfabetização digital, uma questão moral. A terceira palestra, feita pelo professor Maicon Azevedo, foi ontem, Educação em Ciências e Pós-Verdade, e hoje nós temos a palestra de encerramento com o professor Rodrigo Sirotsky da Silva, cujo título é Atividades Matemáticas em Arquiteturas Pedagógicas, cartografia de um processo formativo docente a partir de conceitos da epistemologia genética. Eu estou aqui diretamente com o link no YouTube, então caso alguém tenha uma pergunta, pode colocar, porque eu estou verificando direto, tá? Eu farei a retransmissão da pergunta ao professor. Para início de conversa, Rodrigo, agradeço a tua fala, a tua participação. É possível a gente entender a tua fala nesses 3 momentos, né, que tu destacaste. Um primeiro momento conceitual muito importante, eu considero, porque traz uma questão que eu sempre coloquei para os alunos que eu converso, meus alunos da graduação, que há uma incompreensão do Piaget. Os fundamentos da sua teoria, por vezes até de forma distorcida, acaba atrapalhando com que as pessoas adentrem, né, busquem compreender um pouco mais o que é essa teoria e o que os fundamentos dessa teoria, a epistemologia genética, pode contribuir para a prática docente. Sobretudo, vou chamar o termo de irrigação, uma irrigação de conceitos epistemológicos muito profundos sobre a prática docente e sobre o que é o processo de aprendizagem. Então, a tua primeira fala foi para poder apresentar exatamente esses conceitos iniciais, para que a gente tivesse esse contorno, e na sequência foi a visualização dessa prática toda. O nosso evento, ele trouxe como um tema central o tempo atual. É um tempo de negacionismo científico, é um tempo que as pessoas estão muito sujeitas à informação, é um tempo que o professor exercita a sua prática docente do lado de cá e o aluno do lado de lá. Estamos voltando aos poucos. E eu acho cabível, para este momento, a gente refletir sobre esta prática docente que foi feita nesse momento todo de distanciamento e as práticas vindouras. Como eu conheço a teoria, eu entendo da riqueza dela do ponto de vista de um alicerce epistemológico para o professor em sua ação docente. Mas eu queria ouvir de ti, né, até para poder também apresentar para os ouvintes, os nossos telespectadores do outro lado do canal institucional da UFMA, qual é o impacto de uma epistemologia construcionista na ação docente? Como é que essa epistemologia apoiada nas ideias do Piaget reforça ações de um professor que o torna diferente de uma prática usual? Uhum. Porque eu pegando aqui a tua consideração final, eu fiz um print do slide, então tu trabalha com o conceito de espiral, que é um conceito muito forte dentro da teoria, inclusive o professor Valente lá da Unicamp trabalha também com o conceito de aprendizagem em espiral. E eu vejo ação material e ação mental. É um conceito que, para mim, ele é tranquilo de compreender. Assimilação, acomodação, idem. Reflexão e reflexionamento também. Né? Para quem conhece da teoria que tu estás falando, trata-se da parte final da pesquisa dele, que é sobre a abstração reflexionante. Uhum. Né? Então, que tipo de ações são essas que são possíveis de serem percebidas ou então até mesmo de serem executadas em um cenário atual? Uhum. Por exemplo, as ações de grupo, tu colocaste nos teus exemplos como uma visita constante que você faz, atividade de grupo.
por que elas são importantes nesse contexto, apoiado na teoria da epistemologia genética? E que tipo de outras ações são possíveis de serem percebidas, não só no contexto de matemática, mas no contexto do ensino das ciências, né? Nós temos aqui alunos de física, de química, de biologia, né? Alunos de mestrado em educação básica, do PPSC também. Então, como é que essa prática apoiada na epistemologia genética se revela na prática docente no dia a dia? Que ações diferenciadas são essas que podem ser providas? Tá. Agradeço a tua explanação e a tua pergunta, e é por isso que eu deixei aparecendo o slide do título, tá? Porque a ideia toda está calcada na ideia de por que o título é esse também, né? Quando tu trazes essa ideia, Antônio, de que existe uma incompreensão sobre a ideia do Piaget, do construtivismo, enfim, é uma ideia de que muitas vezes assim se associa, e aí a palavra associar ela é bem antagônica dentro da teoria do Piaget, né? O Piaget ele trabalha muito com a ideia do relacionar e não de associar, né? Quando as pessoas associam, de que construtivismo é deixar o sujeito fazer o que ele quer no espaço da sala de aula, no espaço qualquer, né? Então, quando tu é um sujeito que pensa pelo viés construtivista, é porque tu dá a liberdade de se fazer qualquer coisa, né? Então, e os rótulos que eu falei, que muitas escolas ou muitas instituições elas se vendem como construtivistas, é pelo discurso de que elas deixam a pessoa fazer as coisas da cabeça dela. E não é bem assim, né? Não existe fazer as coisas da cabeça dela. Sim, existe fazer as coisas da cabeça dela no campo da ação e do conceito que o Piaget traz ali. Eu coloquei várias situações, e os diagramas do início eles mostram isso. Porém, onde é que está o porém disso, né? O porém disso é que essa ação e esse caminho e esse itinerário ele tem que ter sido pensado por alguém que conseguiu antecipar situações, conseguiu prever situações, conseguiu organizar situações. Quer dizer, o professor ele tem que ser capaz de conseguir fazer essa cartografia. Quer dizer, ele tem que conseguir enxergar o mapa da situação, né? Então, quando o professor vai para a sala de aula, por exemplo, com aquela atividade da taxidermia ali que eu comentei, se eu vou lá e eu digo assim para o aluno, tá? Pesquise taxidermia, quer dizer, não é isso, né? Eu quero propor ele diante de algo que leve ele a pensar sobre o assunto. Então, todas as atividades que eu mostrei ali, por que elas têm o viés do coletivo? Porque na conversa a gente constrói ideias, né? Então, na conversa a gente constrói ideia, a gente melhora o nosso plano de pensamento conversando. Então, esse viés, quando o professor ele está lá na sala de aula e ele tem essa perspectiva de que o trabalho coletivo, de que a proposta de engajar os estudantes em algo que eles possam conversar, que eles possam conhecer o diferente, que eles possam acessar coisas diferentes, que possam construir um caminho formativo, independente do assunto, conteúdo, atividade, é o primeiro passo para ele entender essa ideia de arquitetura pelo viés aqui que eu estou falando da matemática, mas que se aplica a qualquer área do conhecimento. Num segundo momento, o professor que tem essa ideia de que ele quer de fato fazer, né, o aluno pensar a respeito de um assunto, ele tem que ultrapassar a ideia da repetição. Então, não é por meio da repetição que ele vai fazer o aluno se engajar em uma forma de produzir uma atividade. Então, esse contexto de que, tá, eu vou lá, eu faço determinado, né, explanação, daí eu faço uma lista agora, né, vou pegar o exemplo da matemática, eu faço uma lista ali de perguntas que reproduzem um modelo, e depois eu crio uma avaliação que reproduz o modelo. Então, o que eu tô levando a pensar, né? Eu tô levando a pensar de que, bom, as pessoas só vão responder aquilo que eu quero ouvir. Então, nesse sentido, quando eu abro isso, né, e digo, bom, olha só, tu começa de um nível mais elementar e tu vai para um nível mais complexo, isso em todos aqueles momentos da espiral vão acontecer, né? Tu está no ensino médio, os alunos podem usar material concreto, podem trabalhar com exploração de problemas, eles podem trabalhar com práticas que envolvem construir relatórios em conjunto, eles podem fazer tudo isso. Só que dentro de tudo isso também está a construção individual, né? A construção que está no plano do pensamento. Então, quando a gente começa a perceber de que isso tem uma responsabilidade imbuída no professor,
naquele que conduz o processo pedagógico, aí a gente está fazendo algo mais orientado, né? Não é algo assim de que faça o que quiser, sabe? Então o sentido de entender a teoria da aprendizagem aqui é que, bom, as pessoas vão aprender, mas desde que existe uma organização para tal, né? Não vai ter como assim o sujeito, né, percorrer o caminho totalmente aleatório e sem orientação alguma e chegar no objetivo que o professor pensou lá no começo. Então, o que é necessário? Né? O que eu entendo como necessário, mas não suficiente? É necessário que o professor tenha essa primeira noção imbuída da responsabilidade que ele tem. Então, bom, eu tenho a responsabilidade do processo pedagógico, tá? Se eu tenho a responsabilidade, eu preciso construir esse mapa dessas atividades que eu quero propor. Esse mapa, por isso que eu chamo de cartografia, né? Essa cartografia, eu preciso construir esse mapa, né? Qual é o mapa? Qual é o mapa que eu quero desenhar nesse processo aqui de aprendizagem, né? Porque eu vou vivenciar um processo de ensino, já que eu sou professor, os alunos vão vivenciar um processo de aprendizagem. Então, qual é o mapa que eu quero pensar esse processo? Então, isso tudo está do lado do professor. Quais são as atividades? Qual é o engajamento? O que eu quero propor aqui? Sabe? Então, isso tudo está do lado do professor. E o final da tua pergunta, quando tu traz assim, o que de fato fica, né? Fica da epistemologia genética, é que a gente não produz, né? O que eu poderia dar de um recado global assim para aqueles que não têm proximidade com essa ideia assim, né? De que a epistemologia genética, ela é o referencial teórico que mostra que não existe nada isolado do resto, né? Não existe uma teoria, digamos assim, não existe um florescer, uma iluminação divina, não existe isso no âmbito de construção de conhecimento. Existe todo um processo permeado por vários subprocessos que conduzem aquele ser que nasce, né, que é a criança que nasce e se torna um cientista. Então, pelo viés da lente do Piaget, todas as pessoas elas têm a capacidade de se tornar cientistas, né, no viés teórico do Piaget, porque basta com que elas percorram um processo formativo, assim, com ações, com reflexões, com reflexionamentos, com tudo isso que eu mostrei ali de um modo mais geral, mas que levem elas sempre à dúvida, né? Nunca às certezas. As certezas elas são sempre provisórias para o Piaget. Aquele diagrama que mostrou que não é linear e sim curvo, ele mostra que, bom, eu tenho uma certeza até ali daqui meia hora, depois eu já não tenho mais aquela certeza. Então, sempre que o ensino sempre que a ideia for baseada na dúvida, né, na dúvida se constrói a certeza provisória. Então a gente não vai ter a certeza permanente. Então a ideia é ir evoluindo e que isso faça parte desse processo formativo do estudante. Então, quando ele sai da escola, quando ele egressa lá do ensino básico, se ele continuar sendo questionador, pensante, crítico, sabe? Consiga buscar por si. Bom, eu tenho uma dúvida, eu consigo pesquisar, eu consigo pegar informações, transformar em conhecimento, eu consigo filtrar uma fake news, eu consigo diferenciar, né, o que é azul do verde, sabe? No momento que esse aluno sai, né, que ele é o egresso da escola e ele se tornou digamos, esse microcientista, né, que ele consegue inferir, conjecturar, explorar, pesquisar, duvidar, né? Não ficar levando correntes de WhatsApp adiante, quer dizer, filtrar as coisas. Esse é o objetivo da epistemologia genética, né? Esse é o objetivo dessa teoria, né? Tornar a pessoa esse questionador, esse eterno questionador, né? Até o final da vida biológica dele. Muito bem, Rodrigo. Assim, vendo tua fala, a gente vai começando a conectar também ao tema central, né? Então, eu como alguém que já estudei também epistemologia genética e trabalho com pesquisa em cima desse referencial teórico, compreendo que a adoção desses fundamentos todos sustenta uma ideia de evolução, né? de formação bem completa desse profissional. Certamente, esse profissional, esse aluno que se forma em contextos de ações didáticas
que estão apoiadas nessas ideias da epistemologia genética, eles não se vergam tão fácil a notícias falsas, a algo sem procedência, não aceitam a informação somente porque ela chega aos ouvidos, né? Se chega aos ouvidos, é só a impressão do ambiente, né? É o apelo ao estímulo externo. Mas ele se questiona, né? Então, da forma como eu vejo um conjunto de ideias apoiados na epistemologia genética, reforçam essa formação do indivíduo, tão necessário para a sociedade atual. E que eu vejo também que se comporta e se encaixa muito bem no cenário, não só da matemática, que foi um foco, né, o conhecimento matemático, lógico, físico do Piaget, mas se encaixa no âmbito geral das ciências como um todo. Porque é um modo de pensar, é um modo de compreender a realidade também depois de formá-la, né? E isso também vale para o professor. E na tua fala, eu fiquei novamente voltando para o nosso tema, que é sobre tempos de pandemia. Então, outra coisa que ficou muito forte para mim nesse tempo de pandemia, e parece que era um enxame que tinha de abelhas, né? Mas na verdade era um enxame de palestras, de lives, todas elas sobre metodologias ativas. O fundamento das metodologias ativas, se você for investigar lá na base, é Piaget. Se não for Piaget, é qualquer outro teórico que fundamenta, que está fundamentando, na verdade, por epistemologias constitucionistas. Mas também observando esse conjunto de lives, o que eu consegui identificar? É que não basta você apenas conhecer a forma metodológica. É preciso também ter uma impregnação de um conhecimento também de base epistemológica, né? Porque de nada adianta você conhecer apenas um conjunto metodológico se você não compreender os fundamentos e a que serve, né? Então, essa é mais uma lição que eu vejo muito forte dentro do conjunto das ideias constitucionistas, né? Que é poder refazer a sua própria base epistemológica, que é uma ação natural que todo professor tem, né? Que é de poder se formar, de poder buscar novas formas de compreender o mundo. Nesse sentido, eu vejo muito o que a epistemologia genética pode nos ensinar e nos apoiar nessa base. Talvez para poder finalizar, eu não sei como é que nós estamos de tempo, nem para o processo de encerramento também. Daqui a pouco os coordenadores irão adentrar a live para a gente poder fazer o encerramento. Será por este mesmo canal, o encerramento, tá? Mas eu queria focar ainda na ação docente, né? Que características tu consegue compreender, no caso, na tua visão, sobre o filtro da epistemologia genética, que características se sobressaem em um educador que se apoia nesse conjunto epistemológico das ideias de Piaget? Tá. A gente tem, pelo meu tempo, aqui alguns minutos ainda. Isso. Mas eu queria explanar o seguinte, ó, pela tua pergunta agora, tem uma frase que eu uso bastante aqui nas minhas disciplinas, assim, quando eu ministro as disciplinas que envolvem docência, que envolvem práticas pedagógicas, de que é a transmissão unidirecional do conhecimento, né? De que, na verdade, tu estaria transmitindo informações, né? E não construindo conhecimentos. Então, esse unidirecional do conhecimento, né, o professor que conhece, que se apropria das ideias, das teorias de aprendizagem, no geral, não estou falando especificamente só do Piaget agora, estou falando da ideia das teorias de aprendizagem em geral. Ele se afasta desse polo único de que ele transmite, né, ele desconstrói essa ideia, né? Então, ele desconstrói essa ideia e ele diz assim, bom, eu preciso conhecer, né? Eu preciso conhecer o conteúdo, eu preciso conhecer a metodologia, só que eu tenho que estar aberto à perspectiva de, numa via de mão dupla, conhecer e ser conhecido pelo aluno. Então, quer dizer, pelo estudante, pela sala de aula, pelo processo educativo, né? Então, o professor que entra muito convicto de que ele é o transmissor, né? Ele é o possuidor do conhecimento e ninguém mais vai poder substituir ele,
ele é o professor ou a professora, enfim, que se afasta da ideia desse movimento que nem eu mostrei ali da evolução das ações, né? De que tu vai de uma periferia, tu vai melhorando as ações, e aí essas ações de assimilação e de acomodação sendo melhoradas, elas convergem, elas conversam com a ideia das tomadas de consciência, com a abstração reflexionante, elas vão tudo se encadeando, né? Então, se o professor tem essa ideia de que ele faz parte do processo e ele constrói um processo junto com o aluno, ele, beleza, ele começa a tirar, ele começa a desconstruir ou tirar da perspectiva da unidirecionalidade da transmissão. Então, hoje, por exemplo, tá, eu chego na aula, eu tenho que ensinar números complexos, eu chego lá e falo de números complexos, tá, mas qual é a organização pedagógica, ou qual é o propósito, qual é o objetivo, o que eu quero fazer com que o aluno, sabe, compreenda, reflita, sabe? Eu não tenho nada desse pensamento. Eu chego com aquele pensamento de que eu tenho que transmitir a ideia de número complexo. Aí eu vou lá e transmito a ideia de número complexo. Esse professor, ele provavelmente ele não tem essa ideia pedagógica da epistemologia genética ou de qualquer outra teoria de aprendizagem, porque as teorias dialogam justamente com o oposto disso, né? Não é unidirecional, e é um processo dialógico, né? Todas elas são calcadas na ideia de que nem tu mesmo disse, quando chegou a pandemia e de que tu viu várias lives sobre, né, as metodologias ativas, lá na gênese delas, elas vêm todas de um princípio básico, né? De que a via tem que ser de mão dupla. Ela não pode ser mais só do professor transmitindo a informação, né? Porque até chegarmos ao contexto da pandemia, predominantemente era isso, né? Você vai até o espaço escolar, você tem acesso às informações que alguém vai lhe dizer, o professor vai lhe dizer aquelas informações, e você vai embora depois daquele espaço pedagógico e pronto, acabou, né? Então, o seu papel é ir, ouvir e ir embora, né? Então, não é um papel de construir e de ser ativo no processo. Então, quando começou a pandemia e que veio toda essa avalanche de metodologia ativa que veio junto no pacote, foi justamente de colocar agora também no outro lado a situação. Bom, agora o aluno junto, né, num processo dialógico, vai conversar com o professor. Então, nesse sentido, se o professor não tem essa desconstrução dele se ver como não mais o centro da coisa, né? Então ele é uma parte de um processo, ele não é mais o centro, né? O ensino lá não vai depender exclusivamente do professor. O professor é o maestro da coisa, né? Ele não é o instrumento em si, né? Ele é o que conduz a orquestra, ele não é um instrumento, ele não é o piano, ele é o que coordena a harmonia entre os diferentes instrumentos, né? Então, esse professor que tem essa ideia construída muito fixa de transmissão do conhecimento, ele é o professor que, talvez lá no começo da pandemia, foi o que mais, assim, acabou sofrendo pênalti, foi o que mais teve que se desconstruir, né? Aqueles que já tinham essa perspectiva mais da ação dialógica, da pedagogia mais também não estimulando, mas da pedagogia do engajamento, de que tu trabalha numa perspectiva formativa mais aberta, são os professores que passaram por uma inflexão um pouco diferente dos demais no começo do ensino remoto, né? Isso. Tem uma pergunta no chat, que é da Jaqueline, que diz assim, eu vou primeiro fazer a pergunta, já está tá na tela. Como incentivar os alunos a pesquisarem bons e significativos textos para estudarem matemática? Me parece muito mais uma questão de aculturamento, né, de criar-se uma cultura de pesquisa. Mas eu queria tentar responder essa pergunta para ela. Uhum. Pode ser? Pode ser. Só repete de novo, por favor. Tá. Como incentivar os alunos a pesquisarem bons e significativos textos para estudarem matemática? Tá. Como incentivar? Veja que a pergunta é bem aberta, né? Tá, a pergunta é bem aberta. Num primeiro momento, a gente propõe a leitura. A gente leva a leitura. Essa é a ação, e depois, né? Isso, começa a ação. Então, primeiro tu leva a leitura. Muita gente sabe, pouca gente sabe, mas o Monteiro Lobato escreveu livro de matemática. Eu tenho um livro do Monteiro Lobato que é de matemática.
Então assim, ó, fica o convite, né? Pesquisar sobre livros de matemática do Monteiro Lobato, inclusive até envolve até a Emília. Mas assim, no primeiro momento tu leva a leitura, né? Tu leva, olha, agora a gente vai explorar isso, agora a gente vai ler isso, né? A gente vai começando esse processo mostrando possibilidades de leitura. Daqui um pouco, né? Foi como eu disse para vocês lá quando eu mostrei a taxidermia. Uma estudante criou o coelho porque o coelho é o animal de estimação dela. Daqui um pouco o engajamento ele começa a acontecer de tal forma de que o estudante traz para o coletivo a proposição. Então, olha só, eu pensei isso, né? Quem sabe a gente lê isso agora. Então, aí a gente começa a fazer um movimento que começou como nossa proposição a se tornar no coletivo agora um grupo, né? Daqui a pouco os alunos estão trazendo possibilidades também. Então, no quesito assim de leituras, os livros que envolvem, né? Assim tem vários livros, O Diabo dos Números, Aritmética da Emília, né? Então tem vários livros assim que são livros mais assim que tu possa ler já no ensino fundamental, por exemplo, com os estudantes, e que daqui a um pouco se invertem como histórias em quadrinhos envolvendo matemática, e assim vai, mangás que também envolvem matemática que eu conheço, e assim vai. Então a gente aumenta o clube de leitura, onde o aluno também é o propositor da leitura, né? Então, no primeiro, o que eu ia sugerir, né? No primeiro momento, o professor pode, e aí vem a ideia da cartografia. O professor ele tem que ter isso como um conjunto de ações já pré-pensadas. Bom, eu vou sugerir até aqui e vou propor os debates e as atividades aqui envolvendo com as minhas proposições. Num outro momento, começam a vir as proposições dos estudantes. E aí a gente começa a fazer um movimento simbiótico entre elas, e aí, num certo momento, o aluno já faz parte daquilo ali. Né? Então, e aí ele já está propondo, ele já está trazendo, ele já está dialogando, ele já faz parte daquilo ali. Um termo que eu tenho usado aqui no pós-graduação é pertencimento à comunidade, né? Do aluno se sentir parte de uma comunidade. Então, no momento que ele tem voz e que ele pode participar da comunidade, aí a gente começa a ver isso que o Antônio colocou como, né, a pessoa que sai da escola e pensa, né, como aquele que filtra, aquele que pensa, aquele que, né, que não simplesmente age por agir, mais ativo, né, mais ativo, mais assim, digamos, como é que eu posso dizer, mais ativo, mais ativo. Ele não é aquela pessoa que simplesmente passivamente aceita as coisas, né? Ele quer sugerir, ele quer contribuir, ele quer trazer para o debate, né? Isso é diferente de imposição. Eu acho que tem que saber diferenciar as coisas, né? Eu acho que a ideia é toda fazer a partir de um convite, não de impor, né? Não estou falando de imposição aqui, né? Certo. A Jaqueline agradeceu a tua fala. Já estamos, faltando, pelo menos o horário é às 15h30, né? Então tem mais uma questão que eu queria pôr, que é um espaço muito fértil para falar nos fundamentos da epistemologia, que também se revela ser importante no contexto do ensino de ciências e matemática, que é o laboratório. Né? Então, um professor que se vale dos fundamentos da epistemologia genética, como é que ele vê um laboratório de ensino? Como é que ele vê um laboratório de ensino de química, de ensino de física, de ensino de biologia e de ensino de matemática? Que ações efetivas esse professor conduz? Né? Eu estou fazendo essa pergunta porque tu revelas uma coisa na tua fala que é marcante e muito importante para desmistificar essa ideia de que Piaget deixa fazer. Não, é o contrário, não é deixar fazer. O professor tem uma função muito importante, assim como também o aluno. Na verdade, a interação entre o sujeito e o objeto de conhecimento é o ponto central da teoria, né? Que é a ação de transformação entre sujeito e objeto. Mas dentro desse conceito de arquitetura pedagógica que tu colocaste, como é que tu vê o laboratório de ensino dentro dos fundamentos da epistemologia genética? Eu vejo assim, Antônio, e as pessoas que propuseram essa questão, né? Como é que eu enxergo? Eu enxergo o laboratório, ou os espaços de laboratório,
como aquela linha que não é a linha contínua, que eu coloquei lá no último slide, daquela espiral que tem a linha tracejada em volta. Porque usar o espaço do laboratório, quando tu vai para o espaço, ou quando tu vai para uma prática que envolve esse lugar, que tem os experimentos, que tem os materiais, que tem... Precisa do maestro, né? Precisa do professor, precisa de alguém que conduza ou que tenha essa arquitetura pensada para aquele espaço. Porque de nada vai adiantar nós irmos para um laboratório de ciências, por exemplo, se a gente não chegar, né? Se a gente chegar no laboratório de ciências e ficar no tipo, cada um faz o que quer. Então, precisa de um pensamento prévio, precisa de uma arquitetura, precisa de um objetivo. Bom, qual é o objetivo de aprendizagem? Quer dizer, por que eu tenho que levar eles até lá? O que diferencia eles irem para lá? Sabe? Então, como é que esse espaço dialoga com o objetivo de construir um certo conceito? Né? Eu preciso construir um certo conceito com eles lá. Então, o laboratório vai se tornar importante por causa disso. O professor ele tem que ter essa noção de antecipação do momento pedagógico futuro. Quer dizer, quando ele constrói uma arquitetura, ele precisa prever. Bom, então tá, nós vamos lá agora para o laboratório, nós vamos fazer, né, isso, combinado com aquilo outro, etc, etc. Os alunos vão ter esse processo, né, eu estou enxergando esse processo de, sei lá, manipulação, de exploração, eu estou visualizando, eu estou fazendo um experimento mental de visualizar. E eu estou imaginando lá na frente o que aconteceu assim, em termos de aprendizagem com eles. Bom, eles vão sair do laboratório sabendo fazer determinada coisa, sabendo interpretar determinado fenômeno, determinada reação química, vendo a planificação de um sólido lá da matemática, se o laboratório for de matemática. Então, ele vai sair de lá diferente do jeito que ele entrou. Né? Então, o professor ele tem que ter a noção dessa antecipação. E, é claro, tem que ter a noção do plano B, plano C, plano D, porque né, a gente sabe quando a gente lida com variações, né, de tecnologia, de espaço, e até comentei lá, né, aquele experimento que aconteceu com o smartphone, que abriu, assim, vários pensamentos envolvendo o uso do telefone, com a ideia de cooperação do Piaget, com a ideia de experimentação envolvendo funções, aconteceu porque no laboratório de informática não ia poder acontecer a atividade. Então, daqui a um pouco, uma ideia de proposta que está pensada para um laboratório, acaba acontecendo alguma coisa que tem que conduzir para um outro laboratório, para uma outra prática, que conduza um novo pensamento, uma nova reflexão, né? E eu, só para finalizar também nessa linha, eu estou orientando alguns trabalhos num curso chamado Ciência E10, da CAPES, agora na URGS, eu tenho 6 orientandos lá nesse curso. E uma das alunas desenvolveu uma prática pedagógica envolvendo visitas virtuais a museus. Né, ela pegou os alunos, ela conduziu uma prática pedagógica que envolvia questionamento, reflexão, que envolvia vários elementos que eu falei aqui hoje, a partir de visitas em museus virtuais. Né? Então, imagina isso assim, tu poder pensar num espaço pedagógico, uma visita a um museu, que talvez fisicamente é difícil, mas tudo isso exigiu dela um planejamento, uma organização, uma projeção, uma construção de arquitetura para que o processo pedagógico acontecesse, entende? Então, isso vai, né? Isso vai mudando de professor para professor. O começo pode parecer um pouco mais assim complicado, mais assim desafiador, mas conforme os desafios vão surgindo e o professor ele vai se engajando na proposta, daqui a um pouco ele não consegue mais imaginar a prática dele sem esse desafio, né? Sem essa problematização, sem essas visitas, sem esse uso, sem esse fazer, né, do aluno pondo a mão na massa, né? Vocês viram lá o título lá de todos os meus exemplos era mão na massa, então sem o aluno sendo o ator, né, sendo o protagonista. Então esse viés assim é necessário para todas as áreas, né? Aqui eu estou falando com um pouquinho de mais viés da matemática, mas todas as áreas dialogam com essa perspectiva, né, do aluno ser o protagonista, dele poder agir, dele poder refletir, dele poder inferir, dele poder contribuir com ele, né, e com todos que estão ali no processo. Bom, Rodrigo, eu agradeço a tua resposta. Tá? Considero muito importante isso para que a gente possa iniciar um processo de reflexão sobre práticas docentes, né, como nós nos comportamos quando exercemos a nossa docência.
E queria também abrir espaço agora para tuas palavras finais, deixar alguma mensagem para os nossos alunos, para os professores, e para a comunidade em geral, porque o vídeo ficará aberto. Eu queria, então, novamente agradecer o convite. Eu acho que a gente, né, já se conhece há um tempinho já, a gente trabalhou pelo mesmo viés teórico, assim, pelo menos na tese, e continua, né, trabalhando pelo viés teórico também, não porque só acredita, mas porque enxerga que faz sentido, né? E eu queria dizer o seguinte, que com a volta agora, e a gente está vendo, né, que quanto mais a gente avança, né, contra esse negacionismo científico, a gente consegue avançar, e vacinas, e as escolas voltam, etc., é muito importante que todos, né, todos os professores que aqui estão, que vão ver, ou que estão vendo, ou que, enfim, no futuro vão ver esse vídeo, de que não pensem que nós voltaremos ao normal. Né? Uma frase que me incomoda muito é de que as pessoas estão ansiosas para que se volte ao normal. Não dá para se pensar em voltar ao normal, porque o normal já não estava legal, aquele normal. Aquele normal de que o aluno acorda, ele chega na escola porque ele tem que ir para uma obrigação, que ele tem que ficar 4 horas ouvindo o professor transmitir várias informações, que ele fecha lá o estojo dele, a mochila dele e volta para casa dele, e que depois passa um ano letivo, e de que ele faz uma prova, e de que ele vai mal, e que o PISA, e que o Brasil é o pior em tudo. Aquele normal lá, eu acho que a gente tem que apagar aquele normal. O que a gente tem que fazer aqui, de fato, numa volta agora a esse presencial, a gente entender que a gente tem muita responsabilidade e de que a pandemia mostrou várias frentes, né, várias frentes do professor, de alguma forma, poder desenvolver um trabalho pedagógico, né, engajando, motivando, procurando desenvolver práticas nos mais diversos modelos que a pandemia mostrou que aconteceram, mas que o professor vá para a escola agora no presencial procurando fazer diferença, né, procurando levar ali, mostrar de fato o conhecimento científico, fazer o aluno, né, se tornar a pessoa pensante, reflexiva, né, aquele que filtra, né, que consegue entender, interpretar, dialogar com a ciência do mundo. Porque esse é o aluno que se torna um adulto depois. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse movimento de que muita coisa estava lá antes da pandemia, já estava, né, muito, assim, digamos, ruim, a gente não pode pensar que depois da pandemia nós voltaremos ao normal. A gente vai construir um novo presencial. Né? Eu trabalho por essa perspectiva. Né? Muitas coisas que existiram com a pandemia, elas simplesmente não podem ser rasgadas e jogadas no lixo. Então, acho que esse que é o recado que fica, tanto para a escola como para a universidade. Acho que a própria universidade teve que se reinventar também dentro do contexto do ensino remoto. Então, isso é um recado que é uma fala, uma reflexão que eu procuro trazer aqui, né? Pensar no novo presencial, não tentar trazer o antigo normal, né? Aquela saudosa lembrança do antigo normal, né? Bem, Rodrigo, eu agradeço em nome da comissão organizadora do segundo Empecima. Agradeço a tua fala, a tua disposição, tá? E esperamos que tenhamos dias melhores para conduzir essas situações todas. Tá? Aí vai um aviso também para quem está nos ouvindo, está nos vendo. Vamos ter um encerramento a partir das 16 horas. Na programação segue lá, das 16 às 17h30, haverá um encerramento. E eu falei com o João, vamos fazer pelo canal institucional. Tá? Vamos colocar o link de encerramento lá na programação. Aí aqui nós vamos encerrar, agradecendo a todo mundo pela presença, e vamos disponibilizar o link na programação do evento lá no site. Tá bom? Eu vou até colocar aqui o link da programação, caso vocês queiram acompanhar. Tá? Então, às 16 horas, a gente se encontra e deixo aqui um abraço para todo mundo. Dias melhores virão, certamente nunca iguais aos demais, mas sempre melhores. Um abraço para todo mundo, professor Rodrigo, muito obrigado. Tchau.